A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, né? Essa live maravilhosa, espero aqui o microfone, né? Para ficar bem bom aqui a mensagem. Hoje é um conteúdo muito bom, meus irmãos. Peço, meus irmãos, que eu partilhe, você que tá inserido em algum grupo, compartilhe esse conteúdo, nos ajude. E como eu disse na live de ontem, aqueles que for comigo até o final desse propósito, o Senhor vai começar a abrir portas, o Senhor vai começar a fazer coisas grandiosas na sua vida, se você for fiel. E hoje o conteúdo é muito bom. Hoje vamos trabalhar em cima do versículo 5, onde o Senhor falou comigo no ano 2022. E o Senhor falou bastante comigo. Por isso que eu estou trazendo esse propósito aqui de novo. Que no 2025 foi um divisor de água onde o Senhor começou a falar comigo. E eu quero compartilhar isso com meus irmãos. Então, como eu quero compartilhar com meus irmãos tudo isso, eu quero que meus irmãos compartilhem também, nos ajude, né? Dê seu like aqui, foi uma experiência muito grandiosa. É por isso que o Senhor me abriu o entendimento e os olhos para esse assunto que eu vou falar hoje, né? Mas antes de nós falar, eu quero orar por mim, para que o Senhor me dê graça e para vocês, tá bom? Vamos orar. Pai, graça te dou por essa oportunidade, por esse trabalho, Pai. Pai, me dá as revelações corretas. Pai, também que eu venha falar algo que o Senhor falou comigo, Pai, alguns anos atrás. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que vão estar comigo nesse propósito, Pai, até o final desse propósito, Pai. Pai, como eu falei na outra, no outro propósito, Pai, no capítulo 4, que aqueles que estiver comigo, Pai, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai dar direção para abrir um trabalho conta própria, Pai, e que o teu nome venha ser glorificado na vida dessas pessoas, Pai. Senhor da glória, e tudo seja para a tua honra e tua glória. Então, que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer cada um que vão assistir esse conteúdo. Amém? Então, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar no capítulo 5. O capítulo 5, ele é muito importante. Essa versão aqui, ela vai dizer advertência contra a lascívia, né? Essa versão aqui vai dizer advertência contra o adultério, né? Então é sobre isso que nós vamos falar, irmão, sobre o adultério. E o Senhor falou comigo bastante a respeito disso, e o Senhor, ele foi me direcionando, né? O Senhor também vai direcionar pessoas que são casados, que ainda não são, né? Essa palavra vai te dar orientação, que foi aqui onde o Senhor falou comigo, me orientando perfeitamente como nós devemos andar, proceder, né? Aleluia, Deus. Nós vamos trabalhar aqui nesse conteúdo maravilhoso. É muito profundo, irmão, muito profundo, muito profundo. E nós vamos começar o capítulo 5. Esse nós estamos o quinto dia, né? O quinto versículo, o quinto capítulo, perdão, e o primeiro versículo, né? Então aqui Salomão ele vai instruir os seus leitores, os seus filhos, né? A sua geração, né? E então ele vai instruir a respeito da mulher adúltera, né? E hoje nós também pode pegar para a mulher adúltera e o homem adúltero, que isso está sendo empestado no pleno século XXI, né? E nós precisamos ter uma vida em obediência ao Senhor, em santidade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Primeiramente, vamos ler o versículo primeiro, depois eu quero trazer aqui algo muito importante para nós. E fica até o final, irmão. Fica até o final, ouça até o final, para que venha abrir o seu intelecto, para que futuramente você que é casado, você que ainda não é casado, o seu casamento não venha dar problema, né? Porque foi aqui onde o Senhor me abriu os olhos. E é por esse motivo que até o dia de hoje eu espero no Senhor, né? Desde quando a mulher que eu morava junto com ela no começo da minha fé, é, praticamente foi o Senhor que tirou, que ele disse, hoje eu estou tirando a delícia dos teus olhos. E realmente aconteceu, ele falou comigo 3 horas da tarde, à noite, estava no culto, a mulher entrou de mão dada com o rapaz que mora com ela agora, né?
Então, naquele momento, o Senhor disse, e ele disse: agora é, é do meu jeito, agora eu vou fazer do meu jeito. Então, até o momento, eu estou esperando no Senhor sem pressa. E aqui o Senhor começou a falar comigo. Nesse capítulo 5, o Senhor falou comigo, e ele vai falar com você. Você que é casado, você que espera no Senhor, né? Então, aqui o Senhor falou comigo. É por isso que eu não me aperreio, é por isso que o Senhor ele vai clareando, é por isso que eu não foco os olhos em qualquer mulher, eu não foco os olhos no que não é para mim, mas sim aquilo que o Senhor está esperando por mim, porque aqui ele me dá orientação, dentro da palavra ele me dá orientação, e dentro da palavra, dentro dessa pregação, o Senhor vai te dar a orientação que tu precisa. Amém? Então vamos começar o capítulo 1, diz assim, ó: filho meu, atenta à minha sabedoria e à minha inteligência. Inclina os ouvidos ao primeiro conselho de Salomão, que nós venhamos que atentar ao que o Espírito Santo está dizendo para nós, que nós venhamos que atentar à sabedoria, dar a instrução, dar ouvido à sabedoria, dar ouvido o entendimento. Nós temos que se inclinar. Sempre no livro de Provérbios, Salomão está dizendo isso: se incline os seus ouvidos, preste atenção, ouça o que a palavra diz, né? E ao versículo 2 ele diz: para que conserva a instrução e os seus lábios guardado, guardai conhecimento. Conhecimento. Por que ele disse tudo isso? Aí o capítulo 3 ele vai trazer a resposta por que ele disse que nós temos que ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor vem trazendo na nossa ouvida. E ele pede para nós se inclinar, né, e prestar bastante atenção no que o Senhor nos fala. Entendeu, meus irmãos? Aí no versículo 3 ele vai dizer, por que aqui os dois primeiros ele diz isso? Porque no capítulo 3 ele vai dizer, porque os lábios da mulher adúltera destila favos de mel, e as suas palavras mais, são mais suaves do que o azeite. Agora você entendeu, né? Então, o Senhor, alguns anos atrás, ele me instruiu a respeito disso aqui, que eu prestasse bastante atenção sobre a mulher adulta. E lá no outro que eu falei também sobre a mulher estrangeira. Então, e aqui eu vou citar as mulheres que o Senhor disse que eu nem chegasse perto. E também aqui as mulheres que você não pode chegar perto. Também os homens que as mulheres não podem chegar perto. Aqui não é só para o homem, mas as mulheres, para as mulheres também. Mulheres, presta atenção. Os homens que você chega perto. E homem, presta atenção às mulheres que você chega perto. Aí por que Salomão ele está aqui instruindo? Para que o homem ou a mulher não venha chegar perto o homem não venha chegar perto de mulheres que têm os lábios, né? Mulheres adultas, de perto de mulheres adultas, porque os lábios dela destila favos de mel. Do mesmo jeito o homem, mulheres não cheguem perto de homem adulto, porque os lábios dele destila mel. Nós sabemos que mel é uma coisa profundamente boa, maravilhosa. Vou ler aqui nessa versão aqui para nós ver, depois nós vamos passar aqui outra versão. Vou trazer 3 versões para você. O 3 diz assim, ó: porque os lábios de uma mulher, aqui diz estrangeira, goteja como favos de mel. Que a mulher estrangeira é a mesma que a mulher adulta. Dá um contraste, né? Uma versão fala estrangeira e a mulher adulta, que na palavra vai falar das duas também, né? Louvado seja o santo nome. Essa outra versão aqui. Depois eu quero explicar um pouco sobre a palavra lascívia, que ela vem do contexto de muitas coisas. Primeiro, quero falar um pouco sobre lascívia, né? Para nós entrar no contexto. Primeiro, quero falar um pouco sobre a lascívia. O que é lascívia? Uma mulher lascívia ou um homem lascívio. No original grego, meus irmãos, para a palavra lascívia no Novo Testamento, significa, o original é asegeias, que é em grego, né? Que significa luxúria, desenfreada, uma mulher ou um homem desenfreado, uma pessoa que é aquela luxúria os irmãos entendem que é luxúria, né? Uma pessoa desenfreada, né? Significa também, ó,
libertinagem, uma mulher, se uma mulher é uma mulher adulta ou um homem adulto, ele já tem todo tipo de libertinagem, todo tipo de. E uma mulher, quando trai o seu esposo ou vice-versa, ele faz todo tipo de relações podres, sexo, todo tipo de sexo podre, entendeu? Que está se relacionando libertinagem, que é aquela libertinagem na hora das relações sexuais, né? Impudice ou falta, falta total de restrição. Indica um comportamento des, 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 desregrado, desregrado e desavergonhado, que, que despreza, despreza padrões de decência, sendo frequentemente associado a, a excesso sexual. Então, quando uma mulher, ela é uma mulher adulta, né, ou um homem adulto, ele tem todas essas características. Ele tem aquele tipo de sexo é desenfreado, né? E uma coisa que é contra a palavra de Deus. Passou por sexo anal, esse tipo de coisa que as pessoas não querem pregar a respeito disso, né? E a Bíblia diz que nós temos que ter pudor na hora, e tem uns pastores que ele fala que dentro do quarto vale tudo, né? Depende do tipo que vale tudo. Esse tipo de e quando a mulher, ela ou o homem, ele está no processo de adultério, entre os demônios na relação. Se o esposo, a sua esposa está em adultério, ele traz todo tipo de podridão, ele traz o que é sujeira para o seu leito. E Hebreus diz que o leito do cristão tem que ser sem mácula, né? Então, o homem e a mulher que está em adultério, ele traz todo esse tipo de podridão, traz todo tipo de espírito de Jezabel, muitos tipos aí que isso, depois a gente pode falar sobre isso, né? Então, Salomão ele estava aqui falando para nós hoje que nós viemos aqui ter cuidado com o homem e a mulher adulta. Mulheres tenham cuidado com homens adultos, que os lábios deles são como que são como destila favo de mel, né? E também são suave como o azeite. As palavras são suaves como o azeite. Então, primeiramente, começa já decorrendo já com as palavras, e com pouco, tanto o homem como a mulher estão nos braços um do outro, né? E por isso que muitos cristãos estão perdendo o casamento, estão indo é, atrás de divórcio justamente por causa disso, porque estão dando ouvido a esse tipo de coisa, né? Esse conteúdo aqui é muito bom, esse conteúdo é muito bom, né? Para você abrir a mente, você ter um abrir a sua mente e ter algo dentro da palavra do Senhor, né? Dentro da palavra do Senhor. E vamos ver aqui nessa versão aqui. Vamos ver aqui nessa versão aqui como é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Essa versão diz assim, ó, os lábios da mulher imoral, aqui ó, já disse que a mulher adulta ela se torna imoral, que é o mesmo que lasciva. A gente tá dizendo tudo isso aqui, ó. Os lábios da mulher imoral pode ser tão doce como o mel, e os seus beijos são suaves como o azeite, entendeu? E aqui, como estamos vivendo no século XXI, que é para os homens também. Então, tenha cuidado com o homem adulto, com a mulher adulta. É por isso que o Senhor, ele adverte que o que Deus uniu, o homem não separa. E como é que separa? Por causa do adultério. Então, o homem e a mulher começam a vir em todo isso. E o Senhor me alertou, não se case com mulher adulta, né? Não se case com mulher repudiada, ou seja, mulheres que vêm de segundo e terceiro casamento. E o homem e a mulher que vem do segundo e terceiro casamento, se ele não quebrou e vem na sequência de divórcio, então ele precisa quebrar tudo aquilo, porque tanto ele como ela, porque ele vai com todo aquele problema. Então, ele deixou a mulher, ou a mulher deixou ele por causa do problema, mas aquele problema vai acompanhar ele, e ele não vai deixar. E é isso que o Senhor me alertou, é isso que o Senhor. E quando o Senhor disse que estava tirando deles dos meus olhos, e aí eu
fui orar, eu achei que todas as mulheres eram culpadas. Aí o Senhor, vem cá, rapazinho. Aí mostrou os altares que vinha do meu avô, vinha do meu pai, estava chegando na minha. Agora você vai quebrar os altares, para quando chegar a água, os altares está tudo quebrado. Então nós temos o que renunciar tudo aquilo que foi feito lá atrás, para quando se você não é casado, eu estou falando quem não é casado, quem já é casado eu não aconselho entrar no teu relacionamento não, né? Ou então quem é casado, eu aconselho a você restituir o seu casamento, quebrando os altares geracional, quebrando tudo e botar na mão do Senhor, né? Quebrando tudo, porque se você for pensar em divórcio, você vai levar toda aquela sua bagagem, tudo aquilo, que você faz em casa com a sua esposa o que faz com o marido, você vai levar para aquele outro. E sempre o seu defeito vai acompanhando. Era isso que acontecia comigo, entendeu? Então, o Salomão ele começa a nos orientar. E aqui diz que os lábios da mulher imoral pode ser tão doce como favo de mel, entendeu? É por isso que o mundo, ele diz que as coisas escondidas é mais gostosa, né? É o perigo. Mas aqui nós vamos ver o perigo que tem. Aqui nós vamos ver o perigo de quem se relaciona, deixa seu esposo, sua esposa em casa e vai se trair. Ou então, você que se relaciona com uma pessoa assim, tenha bastante cuidado. E o Senhor me orientou aqui. É por isso que eu nem ligo muito para essas coisas, porque eu espero no momento certo do Senhor, na hora certa do Senhor, porque Ele me orientou, né? O versículo 4, irmão. Preste atenção. Primeiro, preste atenção que os lábios do homem adulto e da mulher adulta ele é suave, ele é doce e pode trazer muito mal. Então, incline seus ouvidos para isso que eu estou lhe falando. O 4 diz assim: mas o fim dela é amargo, como o abismo argudo, como a espada de dois gumes. Entendeu, irmão? Porque que o Senhor, o Senhor mandou ter cuidado com esse tipo de mulher e como a mulher deve ter cuidado com esse tipo de homem. Aqui, ó. Porém, quando tudo termina, quando tudo termina o quê? De você se relacionar, que você tem uma relação com a mulher adulta ou com o homem adulto. Olha, porque quando tudo termina, o que resta é amargo e sofrimento. Aqui vai dizer o inferno. Então, quem está na vida de adultério, a Bíblia diz que os adultos não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque depois de tudo, ó, depois de o fim, mas o fim dela quem? Da, da mulher adulta, daquilo que aconteceu no capítulo 1, depois, mas no fim dela é amargoso, como o abismo, e algum agudo como uma espada de dois gumes, entendeu? É, como isso é profundo, imagine, né? É por isso que o Senhor é contra o adultério, contra essas coisas. Imagine é, o homem ou a mulher que está nesse processo. O homem pode chegar no momento e matar a mulher. Aí qual é o final dos dois? Morte, né? Morte. Por quê? Porque um perigo é um homem traído, o perigo é uma mulher traída, né? Por isso que ele diz que essa prática é como uma espada afiada de dois gumes. Uma espada afiada de dois gumes faz o quê? Ela mata, ela penetra, diferente da palavra. A palavra, a espada afiada de dois gumes que entra dentro dos ossos de medulas. A palavra nos revigora, mas a espada física, ela mata. Então, no começo é tudo perfeito, mas no final acontece tudo isso, né? Abismo e como uma espada de dois gumes. Você termina aqui no abismo, você termina onde? No inferno. E o Senhor diz, tenha cuidado. Enquanto o Senhor me estava me ensinando, passando um ano vendo isso aqui, o Senhor, tenha cuidado. É só o que o Senhor me explicando, inclina teus ouvidos para mim, para que tu venha entender e tu não venha cair no abismo, tu não venha cair nesses laços satânicos, o Senhor falava comigo, né? E hoje eu estou compartilhando com meus irmãos, né? Aleluia, Deus. Estou olhando aqui vai agitar aqui, né? Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, tenham cuidado. Minhas irmãs, tenham cuidado com o homem adulto. Também os homens tenham cuidado com a mulher adulta, porque no final
é tudo isso aqui, né? Aleluia, Deus. Louvar se no final é sofrimento e etc, né? E, e nesse relacionamento sofre marido, sofre mulher, sofre filho, sofre tudo, né? O 5, irmão, o 5 diz assim, né? Os seus pés descem à morte, os seus passos conduz ao inferno. Olha aí, quem, quem tem relação com mulher casada, com mulher adúltera, só quem, mulheres que se relacionam com homem assim, os pés correm inteiramente para o inferno. E isso, tudo isso o Senhor estava dizendo para mim, ó, tu te relaciona com esse tipo de mulher, pra onde teus pés está indo para a morte. Então, ouve minha palavra, ouve o que eu tenho para ti. Era isso que o Senhor falava comigo. Por isso que eu disse no começo que essa palavra ganha vida. E aí o Senhor ele começava a dizer, ouça o que eu estou te falando. Né? Porque o Senhor queria era me restituir, o Senhor queria me fazer algo novo na minha vida. Né? Aí aqui diz assim, ó, ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é caminho da morte. Então, a estrada que o homem e a mulher adulta é caminho de morte, irmão. É caminho de morte. E o Senhor disse para mim, ó, o caminho que eles andam é caminho de morte, então presta atenção. Né? Então, é isso que eu quero compartilhar com meus irmãos. Nós temos que prestar atenção, né? Temos que prestar atenção em tudo isso. É muito profundo. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo, muito, muito profundo. É um conteúdo muito forte, muito forte. Então, meus irmãos, presta atenção e não se relacione como adulto e nem como adulto. Se você que é solteiro, não se aconselho você que não. E você, homem, que tem sua mulher em casa, não deixe sua mulher, não traz sua mulher, mulher não traz seu esposo. Cuide dele, cuide dela, viva a aliança que o Senhor fez com você. A solução não é separação, a solução não é traição, a solução não é trair um outro. A solução é mergulhar na palavra do Senhor e ver que males o adultério traz. Ele traz ele abre seus caminhos para o mundo dos mortos, para a morte eterna, né? Então você que é um cristão e você que ainda não atente pela palavra do Senhor, cuide pelo seu casamento, viva uma vida santa, uma vida obediente. O Senhor, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus, né? E e o Senhor, ele dá graça, irmão, e o Senhor, ele dá graça. Eu tenho falado aqui bastante vezes que eu tinha uma vida de podridão desse jeito, antes de eu conhecer Jesus, de pornografia, de todo tipo de pecado. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né, e ainda continua trabalhando na minha vida, né? Então, ele dá força. E eu vejo pessoas, não, irmão, é muito difícil, tá? Eu tenho uma esposa, tá, etc. E eu que estou precisando todinho sem esposa, e eu tenho certeza que talvez você não tinha o podridão de pecado que eu tinha. Eu tenho certeza que você não era viciado na pornografia. Eu tenho certeza que você não. E eu não vou contar nem um quarto do que eu fiz para trás mente. E o Senhor me sustenta, porque é a sua palavra, é a sua essência, o seu Espírito Santo. Você sabe como é pesado eu contar isso aqui, porque quando você falar, esses tipos de demônio, eles vêm lhe atacar. Né? Quando eu abro isso aqui abertamente, os demônios da noite, Lilith, a mulher, Jezabel, tudo eles vêm me atacar no mundo espiritual, né? Isso aqui é um peso eu compartilhar isso com você, porque o mundo espiritual não quer que eu fale dessas coisas para muitas pessoas. Por isso que ele trava muitas pessoas para não ouvir um homem e uma mulher de Deus, para que venha abrir a sua mente. Fica só preso na religião. Talvez muitos não abrem seus ouvidos para falar a respeito disso. Talvez um homem em adultério está em cima do altar, colocando a mão na sua cabeça, é porta para demônios, né? Então, porque você, se o seu casamento está tudo bem, mas se alguém nessa situação começa a colocar a mão na sua cabeça, você vai começar a ter desejos de prostituição, porque aquele homem o espírito de adultério está na vida dele, aquela mulher, o espírito de adultério está na vida dele, né? Então muitas pessoas não têm coragem de dizer isso, muitas pessoas não têm coragem de falar isso, muitas pessoas estão deixando pessoas nessa situação, tá em cima do altar, adulterando a noiva do cordeiro, não trazendo essas palavras, né? E,
E por isso que nós temos que ter uma vida santa, uma vida na presença do Senhor. Como eu já falei, não é pregar, irmão, é ter uma vida santa, né? Então, o Senhor me aconselhou isso aqui bastante. Foi um ano no quarto, o Senhor me ensinando isso aqui, esses preceitos bíblicos, né? O mover do Espírito Santo, ter uma experiência com o Espírito Santo, porque os pés desse homem, os pés dessa mulher escorrem para o inferno, né? Então, preste bastante atenção. Esse conteúdo aqui é muito grande, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Fica aí que você. Aí, o 6. Poderá, ela não poderá a verdade da vida, a verdade da vida, anda errante nos seus caminhos e não os sabes. Essa mulher quem? A mulher adulta. Essa mulher não anda na estrada da vida. Olha aí, a proporção do adultério. Quem anda no adultério não anda o quê? No caminho da vida. Quem é o caminho da vida? Jesus. Jesus que nos leva no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra também diz que aquele que não for encontrado o nome no livro da vida, esse sim não herdarão o reino dos céus. Por isso que eu disse que esse conteúdo era bom. Eu foi pouco porque eu queria acrescentar esse conteúdo. Eu sabia que esse aqui era bom, né? A gente já está com vai estar meia hora, mas isso aqui é muito bom e eu quero gravar todo para que você venha mergulhar. Então, olha, essa mulher não anda na estrada da vida, ou seja, no caminho. Aí ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. O homem e a mulher adulta, ele anda sem rumo, ele anda sem expectativa de vida, ele anda sem direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendeu? Então, o homem e a mulher que a Bíblia vai dizer, aleluia, diz, que ele anda sem rumo, uma pessoa sem juízo, porque é um espírito maligno que está conduzindo aquela pessoa. Eu digo por experiência, o Senhor já me mostrou, né? Então, por isso que o Senhor, ele trouxe isso aqui para mim, isso eu estou clareando somente. Então, essa mulher ou esse homem não anda na estrada da vida ou no caminho da vida. O, o, é, o caminho, um caminho sem rumo, mas não sabe. Então, aí a pessoa já acha, não, a solução, eu vou me divorciar, vou separar, mas ele continua no mesmo caminho. E qual é a solução, irmão? É fechar o caminho, fechar as brechas, sair desse caminho sem rumo e andar no caminho certo, que é o Senhor Jesus, né? Então, é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos tirar dos caminhos errôneos e botar no caminho certo. Então, tenho visto muito divórcio, irmão, muito. Aí você pode dizer, irmão, mas você se separou por quê? Porque foi um propósito a qual o Senhor tinha na minha vida. Eu conheci, antes de eu conhecer Jesus, conheci pessoas antes de conhecer Jesus, né? Só que algo tão profundo, irmão, que eu fui tentar me casar 2 vezes e não deu certo. O Senhor sempre, porque não era aquilo que Ele tinha para mim. Então, se eu tivesse me casado, aí pronto, tinha dado tudo errado, hoje estava amarrado aí, né? Porque o casamento é uma aliança. O homem não pode quebrar. Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separa. É uma aliança. Você vai cortar bem no meio. E hoje estão brincando de casamento. Hoje estão brincando de casamento. Se casa hoje, amanhã estão separados. E e o Senhor me chamou para justamente restaurar isso. E principalmente as igrejas, né? As igrejas que o Senhor levantou, os homens estão deixando a desejar. E nós temos que buscar uma vida de santidade porque Ele é fiel para fazer. Vamos lá, né? O 7. O 7 diz assim: agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Aí ele fala todo esse contexto, ele diz, olha, todos esses conselhos que eu te disse, como é a mulher adulta, como é o homem adulto, agora ouve, né, as palavras que saem da minha boca, ouve bem as palavras que saem da minha boca, para que você, o cabo não venha cair no caminho da morte. Isso aqui é muito profundo. E o versículo 8 é muito profundo. E isso aqui o Senhor falou abertamente comigo também, ó. Por isso que é algo, nós temos que prestar bem atenção quando o Senhor fala. Eu passei um ano para que o Senhor falasse comigo. Afasta, afasta
afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproxime da porta da sua casa. Afasta-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Entendeu, irmão? Como é profundo. Aí agora o Senhor e o Senhor falando comigo. Eu lendo aqui, essa palavra inspirada pelo Salomão, mas pelo Espírito Santo dando essa sabedoria a ele. E o Senhor disse: olha, não chegue perto de casa de mulher adulta, né? Ou, e aí e até eu já fui evangelizar, e aí o Senhor pediu o quê? Pra eu levar alguém comigo. Para quê? Para evangelizar aquela pessoa. Era um propósito só para eu entregar o recado, e a Bíblia diz que quando nós leva a palavra, bata o pó das sandálias, um testemunho que você evangelizou aquela casa, aquela cidade, etc. Né? Então o Senhor disse: só não nem chegue perto da porta da casa dela. Aqui tem um mistério. Não é só na casa física, entendeu? Não é só na casa física você ir na casa na casa onde a minha adulta mora, mas a casa que está relacionando também o corpo dela. Não, no começo vai dizer que ela tem o que? Lábios como de mel. Não chegue nem perto para ouvir o que ela tem para falar, porque ela vai te seduzir. Ele vai te seduzir. Ele e ela que eu tô falando, o homem e a mulher adulta. Não chegue perto, porque as palavras dele vão te persuadir. Não chegue nem perto da. Não é só da casa física. Não chegue nem perto. Se você sabe que aquela mulher é uma mulher. Aí você vai dizer: não, mas o Senhor não salvou a mulher adulta, né? Mas nós vamos prestar bastante atenção, né? Lá ele fez que evangelizar. Jesus não estava dando atenção a ela para ouvir as palavras dela. E é um caso diferente. Esse cara trouxeram para apedrejar, né? Trouxeram para apedrejar. Diferente que você vai dar ouvido à mulher adulta, né? Então, se você tem argumento para evangelizar outra coisa, o Senhor envia você para evangelizar ela, para não dar pedrada, é outra coisa. Mas se você for parar para dar ouvido à mulher adulta ou ao homem adulto, né? É as palavras bonitas, fulano tem a palavra bonita, tem a palavra, vou ouvir ele. Aí é isso que o Senhor está aconselhando. Diferente de você ir evangelizar, o Senhor diz: vai à casa de fulano e evangeliza ele, ou ela, assim e assim sucessivamente. Aí é outra coisa. Aí é diferente de você dar ouvido, atenção, porque o homem e a mulher adulta tem os lábios, tem as palavras bonitas e que só Jesus na casa, vamos dizer assim. Então ele diz: afasta o teu caminho da mulher adulta e nem te aproxima da porta da sua casa. Entendeu? Então nós temos que passar de largo, né? O 10. Para que os teus bens não se fartem o estrangeiro e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Se pessoas estrangeiras tomará toda a sua riqueza e o que você ganha com o seu trabalho acaba nas mãos dos outros. Aí isso aqui também que o Senhor falou comigo também, né? Porque aí você às vezes está morrendo de trabalhar e aí que você está sustentando o outro, né? E assim sucessivamente. E aí isso aqui eu ainda estava relutando com o Senhor no que o Senhor está falando, está relutando. Aí ele revelou essa palavra, né? Para que os teus bens não se afastem que o estrangeiro, né? Então, ele diz: não chegue nem perto da casa da mulher adulta. E quem se envolve com a mulher adulta é o que? O que ela puxar de você, o que vai sustentar outro, outro homem, porque ela não é só de um, mas ela vai tirar de uns e sustentar outro, entendeu? É por isso que o Senhor disse: olha, para que o teu bem não venha sustentar. E você trabalha para dar uma mulher adulta ou um homem adulto. E aqui é mais profundo, né? Se, se peço, peço, se uma se pessoa estrangeira tomará toda a sua riqueza. Aí o que uma pessoa estrangeira vai tomar toda a tua riqueza. E uma mulher que ela já vem, ou um homem, é, e se ele não se retratou, como eu já falei, não quebrou os altares, futuramente ele vai
trair aquela mulher. A não ser se ele quebrou o altar, se ele quebrou o altar, se ele quebrou o altar, aí pronto, ele vai começar nova vida. Do mesmo jeito a mulher, se ela quebrou um altar, ela vai começar nova vida. E isso aqui foi um divisor de água. O Senhor, o Espírito Santo me revelando, né? É, que eu parasse de não entrasse em casa de mulheres assim, porque aí aqui ele vem me dar explicação, né? Porque ela ia comer todos os meus bens, né? Do meu trabalho, o fruto do meu trabalho, né? E não entraria na casa alheia, né? Então foi isso que o Senhor me ensinou. E é isso que eu estou passando para você. O Senhor me ensinou tudo isso, né? Então temos bastante cuidado, irmão, não se envolver com esse tipo de. Aí, mas o Senhor falou, né? Eu acredito que o Senhor pode falar e te dar, mas ele ou tratou contigo, ou tratou com ela, ou tratou com os dois, para começar tudo do zero. O Senhor não bota ninguém no relacionamento sem ter tratado com nenhum dos dois. Desculpa me dizer, irmão. Ah, mas o Senhor falou, eu não. Porque o Senhor ele trata conosco. Para botar os dois no relacionamento, ele trata com os dois. E aí vai tratando, né? Aí, não, mas foi o Senhor que falou, usou o profeta e tal, né? E, irmã, eu acredito, eu sou profeta também. Eu sou profeta também. Apesar que as pessoas não acreditam no que eu falo, mas eu sou um profeta, né? Mas o Senhor, primeiro ele falou tudo, não chega da perto da porta e nem dê dos bens do teu trabalho que tu dá para uma mulher adulta. Ele primeiro faz, né? Então ele vai trabalhar na sua vida para poder depois se colocar no relacionamento. E Gêmeos no fim da sua vida, quando se consumirá a tua carne e o teu corpo, entendeu? Então nós temos que ir com bastante calma, esperando o Senhor. E aqui eu não vou explicar muito, porque eu quero entrar num assunto grandioso. Por que que o Senhor falou tudo aqui? E esse assunto aqui que eu vou entrar também é grandioso, né? Onde assim, você ficará gemendo. Fica gemendo o quê? Porque gastou tudo que tinha com a mulher adulta, a mulher estava sustentando que um estrangeiro, aquele que vinha, né? Vinha e você trabalhando, dando o dia da mulher, isso acontecia comigo. Aconteceu por isso que o Senhor, eu morria de trabalhar e colocar e a mulher gastando com o outro, vamos dizer assim, né? Aí por isso que o Senhor fala comigo, e eu creio que isso também está falando com você também. Aí o Senhor disse, tô tirando a delícia dos teus olhos. Por quê? Porque eu fazia isso, morria de trabalhar e botava. O Senhor, tu és maravilhoso. E você ficará gemendo no seu leito. Era isso que acontecia comigo. Eu trabalhava, a gente trabalhava, e aí a mulher gastando, é, e nós éramos só juntos, né? Ficava gastando com o outro, enquanto eu estava gemendo, cansado, gemendo no meu leito, gemendo no meu leito. E muitos homens e muitas mulheres estão nessa situação. E o Senhor ele quer trazer uma reforma na tua vida, no teu casamento, amém? No teu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então, você que é casado, irmão, preste bem, você que é casado, cuide do seu casamento. Você que não é, tenha bastante cuidado, tanto homem como mulher. Falando aqui por dois, mulheres tenham cuidado de homens, né? De homens que já vem de muitos relacionamentos, cuidado. Se já quebrar os altares, se o senhor tiver já trabalho na vida dele, sim, ele vai ser um homem excelente. Também a mulher, se a mulher ela tiver quebrado os altares, ela tiver quebrado tudo isso, ela vai ser uma, e ela temer o Senhor, ela vai ser a melhor esposa do mundo, né? E outra coisa, muitas mulheres não, é, eu vejo as mulheres aí ensinando coisa, aberração, né? E se nós for na Bíblia, eu estava vendo até um conteúdo a respeito disso. Se você for ver na Bíblia, sempre os homens eram mais velhos, homem com responsabilidade. Agora tem homem velho que não tem responsabilidade nenhuma, tem homem velho que parece um menino, né? Então, mulher, você tem que procurar um homem com responsabilidade. Mulher, busque mulheres sábias que edificam a casa. É por aí não, eu quero só me casar, só pensa na relação sexual, não pensa no futuro. Nós temos que pensar no futuro, no convívio do dia a dia, no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de tribulação. É isso que serve o casamento. Não é só para ter relação sexual, mas tudo isso, né? Então, mulheres, procurem homens, sabe, homem maduro,
homens que vai fazer como Jesus, lavar os seus pés quando você está cansado. E, irmão, você já fez isso? Eu digo porque eu já fiz isso, né? Ah, mas e procure também uma mulher que também, quando o esposo chegar em casa cansado, isso também está no livro. Eu vou deixar para o livro Casamento Abençoado. Quem quiser saber mais vai comprar o livro Casamento Abençoado, né? Quem quer ter um casamento abençoado vai comprar e vai ter os conselhos, as experiências que o Senhor me deu, né? Vamos lá, vamos lá, né? O 12 assim, digo como aborreceis o ensino e desprezai o meu coração, a disciplina. Então, quando nós não recebe a disciplina, não guarda no coração, então estamos perdidos. Temos que receber a palavra de bom grado, porque o Senhor ele é fiel para fazer. E não escute a voz dos que me ensinavam, nem, nem os meus mestres. Ins- Inclinei os ouvidos. Aqui que Salomão está dizendo, vamos ver aqui bem direitinho aqui, irmão. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Aí Salomão, pois que o Senhor deixou com que Salomão esqueça aqui. Você sabe que Salomão teve 1000 mulheres. Aí aqui ele está dizendo que aconteceu tudo aquilo na vida dele, por quê? Porque ele não deu ouvido aos seus mestres, ele não deu atenção o que as pessoas falavam para ele, o que os mais velhos ensinavam para ele. Então, Salomão, foi um homem inspirado por Deus para escrever isso aqui, porque é um homem que participou disso. E um homem que gostou de 1000 mulheres, ele é uma pessoa qualificada para falar a respeito de adultério, a falar a respeito de todo tipo de relação, porque ele viveu aquilo, né? Então, ele só não deu ouvido. Aí você viu porque Salomão não deu ouvido, ele levantou altares para todo tipo de deuses, porque as mulheres começaram a persuadir ele. E quantas mulheres daquele traía ele? É por isso que ele estava falando isso aqui. Por isso que ele estava falando aqui, porque as mulheres de outras nações traíam ele com o tipo de cultura, de adoração, tanto dos deuses, como de algumas culturas que as mulheres tinham que se relacionar com o homem, que era, que era o culto. Né? No caso de Coríntios, que tinha aquelas 1000 prostitutas, os homens ficavam com elas, tinham relações sexuais com elas, para quê? Ali era uma forma de adoração a deusa Afrodita, né? Que muitos falam do amor, o amor, mas estão falando da deusa Afrodita, não sabe o verdadeiro amor bíblico, né? Então Salomão, ele disse, né? Eu não dei ouvido e cai tudo isso. E nós que não damos ouvido, caímos nos lábios da mulher adúltera e do homem adúltero, né? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, não, vamos até o final que ele disse que não deu ouvido, né? O 14 diz assim, quase que me achei em total mal, que sucedeu no meio da assembleia e da congregação, entendeu? Oh, Deus é poderoso. E quase caí na desgraça diante de todos, né? Aqui vai dizer da congregação é para, né, concluir. Então, Salomão disse quase caía na desgraça, né? E pela coisa ele voltou e quando a gente volta o Senhor nos recebe de bom grado. Então ele aqui está dizendo, por causa de tudo isso ele quase cai, né? Cai, é, cai na desgraça diante de todos. Então quando nós se relacionamos com uma mulher adulta, um homem adulto, nós caímos em desgraça perante todos, perante todos. E o Senhor, ele tem me dado força, irmão. Eu peço todo dia força a Ele, para que Ele venha me sustentar, né? Venha me sustentar e quebrar os altares. Aí agora, ele explica tudo isso. Aí agora ele vai dizer aqui, isso aqui para vocês casados e para vocês que não são casados, tanto homem como mulher. Essa parte aqui está no meu livro Casamento Abençoado, eu vou compartilhar com meus irmãos um pouquinho aqui, tá entendendo? O 15 diz assim, beba águas da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Aleluia. Vamos lá, né? O 15 diz assim: seja fiel à sua mulher e dê
o seu amor somente a ela, entendeu? Então, você que é casado, né, dê o amor somente para sua mulher. Você, mulher que é casada, dê amor somente para o seu esposo. Ele veio trazendo tudo isso para que ele começar a explicar por que que nós não deveremos ter uma vida de adultério, porque o seu amor tem que ser para sua esposa. Aí beba água da tua própria cisterna. O que é a cisterna, irmão? A mulher. A mulher é uma cisterna de água. Então ele está aconselhando beba água só da sua mulher, ou seja, tem relação só com a sua mulher. Se nós for ver isso aqui no original mesmo, isso aqui está falando que tem relação só com a sua mulher, né? A sua esposa é como se fosse uma cisterna. Aqui vai dizer, né? Das correntes do teu poço, né? Então a mulher no original hebraico, né, comparado aqui Salomão estava dizendo que ela era um poço de água, né? Então, se ela é um poço de água, a mulher jamais ia faltar água, né? O homem jamais ia ter sede. E ele aconselha: beba águas da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, entendeu? Então, a mulher é comparada a uma cisterna, né? Então, por isso que ele está dizendo: não vá buscar, mas a sua mulher tem muitas águas. Isso aqui está no livro, bem explicado. E então nós temos que beber. A mulher beba também só da cisterna do seu homem, né? O 16 é assim, ó: derramai-se por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água. Aqui é muito profundo. Aqui está falando o quê, irmão? Está falando do. Isso aqui é pouco só aqueles homens mesmo. Aqui está falando o quê? Dos espermatozoides do homem. Aqui os teólogos ficam doidos com essas palavras. Derrama-se fora da tua cisterna e pelas praças os ribeiros de água. Então ele está aconselhando: não derrame fora. Não derrame fora da fonte, ou seja, não vá em busca de relacionamento fora do seu poço, que é a sua mulher, mas sim só com a sua mulher. E não fique derramando as suas águas fora pelas praças, ou seja, não fique tendo relação sexual com outra mulher, não fique tendo contato com outra mulher, porque você tem um poço, você tem uma cisterna em casa. E você, homem e mulher que está pretendendo se casar, também preste bastante atenção nessa palavra. Porque quando você se casar, você vai ter um poço em casa. Você vai ter uma cisterna em casa. E você não pode sair na rua querendo ribeiros ou cisterna, buscando em outro canto. Talvez os seus pastores não ensinam isso. Talvez pessoas, principalmente aqui na região que nós moramos, os pastores não ensinam isso. Eles têm medo que as pessoas saiam da igreja, né? Mas é melhor você saber bem que e futuramente você vai ser um verdadeiro discípulo e você vai ensinar isso aqui. Os cultos que tem, eu não vejo ensinando a respeito disso. Então, aí aqui os homens têm até vergonha de falar, né? Mas aqui está falando justamente disso, de o homem ter relação sexual com a mulher fora do seu casamento. Aqui está falando nada mais, nada menos dos espermatozoides do homem sair derramando em qualquer mulher, sair jogando fora. Ele tem uma aliança, que é o casamento, e os pastores têm vergonha de falar isso, né? Tem vergonha de falar isso. As pessoas hoje porque não lê a palavra. É como eu disse, irmão, se você ficar comigo até o final, você vai se desbloquear de muitas coisas. Glória a Deus, aleluia. Eu glorifico o santo nome do Senhor. Os filhos que você tiver com outra mulher não lhes fará nenhum bem. Que é a explicação do que eu falei. Porque é que o homem não pode derramar o sêmen em outra mulher que não seja a sua mulher? Porque os filhos dele não vão ter benefício nenhum para ele. Entendeu? É por isso que isso aqui depois eu no privado que eu falar com as irmãs, né? Aí as irmãs, irmão, não pode ser desse jeito, pode sim. Aí diz: olha, os filhos que você tiver com outra mulher não lhe fará nenhum bem, entendeu? Por isso que você não pode estar derramando seus espermas fora da sua aliança, do seu casamento, ficando com outra mulher, adulterando, porque
Duas coisas, seu filho vai ser bastardo, né? E outra coisa, você não vai ter nenhum benefício dele. Aí, não, mas tem filho que não é meu, mas me ajuda mais do que os meus, né? Eu também, eu tenho uma menina que eu criei, a mais velha foi eu que criei. E eu dizia isso também, mas hoje dentro da palavra, eu sei que eu falava totalmente errado, porque eu não tinha essa palavra dentro de mim, né? Porque aí não, o pai não é o que cria, não, o pai é o que fez, porque a corrente sanguínea, não, mas ele não deu nada, não, eu sou mais o meu padrasto que não, mas você tem um pai. Nós temos um pai que é Deus. Nosso pai não é as coisas mudando, não. Mesmo que Deus, você dizer, Deus não está comigo, mas foi Ele que te criou, foi Ele que te fez. Então é teu pai, independente de tudo, ele pode ser um macumbeiro, é teu pai, foi Ele que te fez. Porque não zelou. E outra coisa, as mães, na hora que coisa, ficam fazendo a cabeça dos filhos para justamente é, a autoimagem do pai, para que o filho venha crescer órfão. Demônio, meu filho, demônio. Do mesmo jeito, pai fica fazendo a cabeça dos filhos contra a mãe, para que o filho venha crescer com ódio da mãe. Demônio também. Digo sem medo de errado. Demônio, não faça isso. Você está cautelizando a mente do seu filho. Mesmo que não deu errado o seu casamento, mas fale bem do seu cônjuge, do seu ex, sei lá o que seja. Fale que ela é sua mãe, que ela é mãe dos seus filhos, e vice-versa. Ele não deu certo, mas ele é seu pai. Não deu certo, mas ela é sua mãe. Não deu certo eu com ela, mas é mãe. E, não, e nós ficamos tudo desfazendo a mente das crianças. As crianças ficam crescendo órfãos. O espírito de orfandade fica entrando nas crianças. E aí, por isso que eu disse aqui para a igreja. Nós dizemos que amamos nossos filhos e ficamos fazendo a cabeça dos nossos filhos contra o marido que saiu ou a mulher que saiu, fica fazendo a cabeça. E se você ama o seu filho, você não vai querer que esse espírito de orfandade, né, de rejeição entre no seu filho, mas você vai estabelecer ele no caminho do Senhor como verdadeiro pai. Então, se você derramar seus espermas fora da sua cisterna, meu irmão, o negócio tá ruim pra nós, o negócio tá ruim pra nós. Então, assim, isso aqui falou comigo, varão, isso aqui falou comigo, né? Então, isso aí, os seus filhos, os filhos que você tiver com outra mulher, não lhes, não lhe fará nenhum bem. Então, tem que ser dentro do relacionamento. Você tem uma cisterna em casa, varão. Você tem uma cisterna em casa, varão. Você tem algo em casa, então não precisa ir buscar no teu canto, não. É só é, entrar dentro da palavra, né? Entrar dentro da palavra. Depois eu vou trazer uma série só sobre o casamento abençoado, né? Mas se é, aumentar de compartilhamento de seguidores, eu vou fazer uma série só do casamento abençoado, né? E depois eu posso botar ele em e-book, em PDF para aqueles que quiserem comprar. Amém? O 17. Seja para ti somente e não para o estranho contigo. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Porque aqui estamos nessa situação, irmão, porque o meu e os seus filhos é para ajudar você, não é para ajudar o estranho. O que temos nós aí de casamento criado, a mulher, o marido, um homem com a mulher já adulterada, aí não diga nada não, que você não é pai dele, e vice-versa, não diga nada que você não é mãe dele, e aí por aí vai, né? E por aí vai, por quê? Porque é isso, ó, é isso aqui que eu disse. Porque nós não queremos se relacionar para a vida inteira, queremos derramar os espermas fora, não queremos ficar só com a cisterna. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não ajudar outro. Então, o meu e o seu filho tem que crescer para nos ajudar. Eu louvo assim, porque eu sempre falo que tenho duas filhas, mas de sangue mesmo só é uma, né? Só é uma mesmo, a outra foi o que criei, né? Já tá maior de idade, já vai se casar agora e, e já saiu debaixo do meu teto, já tá a outra, né? E, e praticamente eu não tenho nenhum contato com elas, praticamente não tenho esse contato com elas, né? Então, qual é o papel? Se for o papel delas é o que? Me ajudar, né?
O papel daqui eu criei é ajudar o pai dela, né? Não é me ajudar a ajudar o pai dela. Não, mas o papel é esse. A Bíblia é clara, a Bíblia é clara, né? Então, por isso que nós não devemos ir em busca de outra cisterna, porque você que é casado já tem a cisterna, e você que ainda não casou, você que ainda pretende casar, tanto você como mulher, é só um marido só, Oh, glória a Deus, eu acho muito profundo isso aqui, irmão. Eu creio que vai abrir muita mente de vocês. O 18 diz assim, ó. O 18 diz assim: Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, né? O Senhor já falou isso aqui também. Nós já falamos isso aqui a respeito disso. Que nós temos que se alegrar com a mulher da nossa mocidade. Nós falamos no começo aqui também. No começo nós falamos a respeito disso, sobre a mulher da mocidade. Aí o Senhor vai dizer também lá em Malaquias, né, que ele foi testemunho da mulher da mocidade, né? Então, muito profundo, muito profundo. Portanto, alegrar-se com a mulher, seja feliz com a moça com que você casou. Entendeu? Então nós temos o que ser feliz, ó. Bendito seja o teu manancial. Bendito seja o corpo da tua mulher. O manancial que também está no original, você depois quiser pesquisar no original hebraico sobre isso, né? Então, quando ele viu aquilo, né, o manancial de água, era o corpo da mulher, né? É, é, baseando mais ou menos isso, né? Seja bendito o teu manancial, né? Seja o manancial, que esse aqui está mais original, esse aqui é mais atualizado. O manancial aqui está representando o corpo da mulher, né? A, as- o jeito de a mulher, né? Vamos dizer aqui mais abertamente, né? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o corpo da tua mulher é teu, e ele é um manancial, né? A tua mulher é um manancial, varão. Então você que também quer se casar, a sua mulher vai ser um manancial para você. Então, antes de você casar, não queira só casar. Eu vejo também uns marmanjos aí, eu vou ser sincero, uns velhos também só querem casar só pensando. Meu irmão, entre em jejum e oração que o Senhor vai tirar esse espírito maligno de se relacionar só pensa, não, eu preciso de um casamento, eu preciso, vai orar e vai jejuar. Aí você pode dizer, mas irmão, quando chegar o momento certo, o Senhor faz na minha vida, né? Não, eu tô orando, varão, ore. Às vezes eu sou até um pouco de, varão, ora aí pra mim, pro Senhor me dar, mas, varão, vai jejuar e vai orar que o Senhor te dá, varão, uma varoa, uma mulher que seja desse jeito, um manancial para ti. Eu vou ver aqui nessa versão aqui, o manancial. Então nós temos que mergulhar na palavra do Senhor, porque é fiel, é maravilhoso, irmão. 18, é o 18, né, que nós estamos, né? Aí essa versão aqui é a mesma coisa, né? Que tu, que a tua fonte seja abençoado e regozija-se com a esposa da tua juventude. Aleluia, Deus. O manancial que é o mesmo, né? Manancial, ou seja, as partes da tua varoa, o corpo da tua varoa é teu. Então te alegra com o que o Senhor te deu. Seja feliz com o que o Senhor te deu. É só o que cultivar. Cultiva o teu casamento, que a mulher adulta e o homem adulto não vai entrar no meio, não. É, trabalhe com elogio com a sua esposa. Faça algo grandioso. Nós vamos falar um pouco a respeito sobre isso, né? Aqui é muito maravilhosa. Coça de amorosa, gazela graciosa, sacia-te os seus seios, se asseia os seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Aleluia. Agora eu vou quebrar o conceito de muitas pessoas. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí e muitas pessoas não, o que pode e o que não pode do relacionamento. Primeiro ele fica dizendo que o homem não é para se relacionar com mulher adulta nem com homem adulto, né?
Porque aí agora ele vai explicar por quê. Porque a sua mulher, você tem que se alegrar com ela, você tem que estar satisfeito com ela. Homem, você tem que estar mulher, satisfaça o seu marido. Marido, satisfaça a sua esposa. Porque aqui você ama nessa. Aí o 19 diz, né? Amorosa como uma coça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela quer você com o seu amor e que os seus encantamentos sempre o faça feliz, né? Então ele diz isso só aqui, porque naquela época, quando uma, uma coça, que é uma espécie de cervo, era comparado a algo muito bonito, né? Então, quando uma mulher era chamada de coça, gazela, então era um elogio grandioso para uma mulher da época de Salomão. Então a mulher ela se achava a mulher mais bonita, porque a gazela era bem feita de corpo, a gazela, o corpo dela é bem delgado e quando ela é gorda, as partes de trás é bem carnuda, né? Vamos dizer, uma mulher cinturada com a bunda perfeita. Então Salomão aqui estava citando isso. Então quando dizia que a mulher aceita a mulher, né? Aí ele diz mais, né? Coça, coça de amorosa, gazela graciosa. Aí aquele o que está elogiando. Primeiro ele disse que nós temos que ficar só com a cisterna. Depois ele disse que nós não pode fazer isso agora. Ele começa o que? Um elogio. Agora ele começa a elogiar a mulher. Então o que falta também, eu botei até no casamento, no livro Casamento Abençoado, o que falta é elogio. Aí o homem precisa elogiar a mulher. E qual é o tipo de elogio, o de elogio também que a mulher pode fazer? Ela diz assim, ó, graciosa, sei, seios-te, os teus, cecil-te, os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Entendeu aqui? Aleluia, Deus. Então, ele está dizendo aqui que os seios da mulher, o homem tem que acariciar os seios da mulher, e a mulher tem que dar os seus seios para que o esposo venha beijar, venha acariciar. Isso aqui não é pecado, irmão. Aqui está dizendo que os seios da mulher sejam, né? E aí ele pede o quê? Que a mulher venha o quê? Cariciar, né? E embriaga-se sempre com as suas carícias. Ou seja, a mulher tem que embriagar o seu esposo com as suas carícias. Aí hoje tenho pegado caso de mulher, esse homem só quer saber disso. Antibíblico. Primeiro, o homem elogia a mulher, primeiro ele tem que estar só com a mulher da sua mocidade, e agora ele tem que elogiar ela, e agora com o elogio dela, ela tem o que? Que embriagar o seu esposo com as suas carícias. E ele tem o que? Que é, ele pode cariciar os seus dela, a Bíblia diz, sei, assacia-te com os seus seios. Porque é certo mesmo, assacia o teu marido com os teus seios. Entendeu? Aí, demais, em todo tempo, embriaga-te, embriaga-te com tuas carícias, né? Então, a mulher tem que associar o marido com os seus seios, embriagar ele com as carícias dela, e vice-versa, o marido também tem que associar, embriagar a mulher com as carícias. Então, por isso que muitos relacionamentos, o primeiro é conselho, não fique com mulher adulta, porque você tem a mulher da tua mocidade, aquela que o Senhor confirmou, né? Então, agora tem que um acariciar a outra. Então, o marido, mulher, vocês que são religiosos, então não é pecado o marido beijar o seio da mulher, acariciar o seio da mulher, não é pecado. A Bíblia mesmo está dizendo. Então, pessoas, homens religiosos estão botando pecado na mulher. Agora, outros tipos de relações, que depois eu posso trazer isso aqui, aí sim, é pecado. E depois a gente vai trazer isso aqui bem detalhado. Então, a mulheres embriagam seus esposos com as tuas carícias, para que ele não venha atrás de uma Jezabel lá fora. Entendeu? Marido, que fique farto com o manancial da tua esposa.
Não fique por aí derramando o teu sêmen aí fora, não, porque isso desagrada o Senhor. E mulheres, e mulheres, busque o Senhor para agradar seus esposos, né? E aí por isso que meu divórcio e tudo isso, porque tem mulher que quer estar o dia todo na igreja, mas tem mulher que fica o dia todo na igreja falando da vida dos outros. E no, o marido, quando chega do trabalho, não pergunta como foi o dia do trabalho dele, como foi tal, e etc. Não tem aquele carícia. E aí, quando o homem vai atrás, a mulher está indisposta, ou então o homem está indisposto, porque não tem isso aqui, não tem preceito bíblico. Vamos lá, 20. Porque, filho meu, a andares cego pela, pela estranha, e abrace o peito de outra, né? Aí pronto, aí quando o homem está nessa situação, ele não quer mais saber, o negócio está sério, né? Filho, filho, porque dá o seu amor à mulher imoral, porque prefere os encantos da mulher de outro, né? É por isso que muito o diabo bota a cabeça que o casamento, como é a mulher adulta, ela faz tudo que ele quer. E você, mulher, e você, homem, você não faz o que seu esposo quer e vice-versa. Não, vai na Bíblia. O que for errado, você descarta, mas o que a Bíblia falar, faça no seu casamento. Esses pastores de vocês não ensinam Bíblia, não, para vocês, é. Então faça e entre com o seu relacionamento. Aí aqui diz, ó, filho, porque dá o teu amor à mulher imoral. Aí o que o homem vai em busca da mulher imoral, né? Aí a mulher imoral dá os seios para ele beijar, a mulher imoral dá carinho, embriaga ele com carinho, com carícia, isso que você não faz, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem mulher que não dá isso pro marido, mas quando é com o amante, aí ela faz coisas que é até proibido na Bíblia, né? Faz tipo de relações sexuais que é até proibido na Bíblia, mas com o marido é uma coisa de santarrão e tal, e etc. Do mesmo o marido também, às vezes tem marido que às vezes não faz uma carícia na mulher, não coisa, mas talvez tenha uma vida de pornografia por detrás de alguma coisa, querendo ver coisa ilícita. Isso, irmão, o Senhor nos revela coisas grandiosas, né? Então, nós temos que buscar dentro da palavra, porque, filho meu, andarás cegos pela, pela estrada, aquilo que nós falamos. Então, quando o homem está cego espiritualmente, o caminho dele está totalmente errôneo, erroneamente, né? Aí a mulher é imoral, porque prefere os encantos da mulher de outro, né? Aí às vezes o homem ele busca mais antes que o encantamento de uma mulher casada, de uma mulher adulta, e deixa o seu manancial em casa, deixa a mulher da mocidade em casa para ir em busca de coisas. E aí os seus caminhos vão o quê? Caminhando lentamente para o abismo sem fim, né, meus irmãos? 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas verdades. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Então, sim, nós não podemos se esconder dos olhos do Senhor, de jeito nenhum. Podemos se esconder dos olhos do Senhor. Então, você deixa o seu manancial em casa e vai o quê? Se encontrar com a mulher adulta, fazer coisas errôneas, mas os olhos do Senhor estão aqui nos contemplando e nós não podemos se esconder dos olhos do Senhor, né? O 22. Porquanto ao perverso as suas iniquidades oprederás com os adornos do seu pecado, será destinado, né? Então, quem está nesse adultério está de certa iniquidade para Deus. Vamos finalizar assim. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muitas loucura, perdido, cambaleai, quase assim. Morrerá porque não se controlou a sua, a sua grande loucura e levará à cova.
Então, o homem que deixa a sua esposa em casa, esposa, você que deixa seu esposo em casa e vai em busca de outras emoções fora, então você acaba se perdendo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A live está muito grande, a gente poderia falar muita coisa, né? Então, assim, cultive o seu relacionamento, não deixe o inimigo entrar, não deixe a mulher adulta entrar, não deixe o homem adulto entrar, não deixe ninguém entrar no seu relacionamento. E você, homem que vai se casar, ore o Senhor, jejum, ore, não fique pedindo às pessoas, ore pelo meu casamento, busque o Senhor. Se você tem hábito a, a receber, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te dar uma varoa abençoada. E se você, vareu, também outra coisa, né, que né, isso aqui eu vou deixar, que já está muito grande, deixar isso para. Então, meus irmãos, ore, busque o Senhor enquanto você pode achar e compartilhe, compartilhe esse conteúdo. Eu creio que vai edificar muito vocês, né? E não deixe o seu casamento se acabar, né? Pai, te dou graça por esse ensinamento, abençoe, Senhor da glória, cada pessoa que vai ouvir o Senhor Deus Pai, este ensinamento, Senhor da glória, protege os casamentos, brinda eles, Pai, Senhor da glória. Então fica conosco até o final desse propósito, Pai. Abre o entendimento de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. São isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém.